Uma visão aterrorizante. 4 cavaleiros, 4 cavalos, e uma mensagem que atravessou séculos. Quando o apóstolo João recebeu a revelação do Apocalipse, ele viu acontecimentos tão impressionantes que até hoje despertam medo, curiosidade e debates em todo o mundo. Mas quem realmente são os 4 cavaleiros do Apocalipse? Eles já cavalgam pela terra? Ou ainda estão por vir? E por que essa visão continua fascinando milhões de pessoas até hoje? Antes de descobrirmos esse segredo, inscreva-se no canal, deixe seu like e escreva nos comentários. Eu acredito nas profecias da Bíblia. Agora prepare-se, porque a visão que João recebeu mudou para sempre a forma como a humanidade enxerga o futuro. O cenário era a pequena ilha de Patmos, um lugar isolado cercado pelas águas do mar Egeu. João havia sido exilado por causa de sua fé em Jesus Cristo, longe das cidades, longe dos amigos, longe das igrejas que ajudou a construir. Mas naquela solidão, algo extraordinário aconteceu. Em um dia comum, enquanto orava, João ouviu uma voz poderosa atrás dele, uma voz forte como o som de muitas águas. Quando se virou, viu uma visão gloriosa de Jesus Cristo. Seu rosto brilhava como o sol, seus olhos pareciam chamas de fogo, e sua presença era tão majestosa que João caiu ao chão. Jesus então revelou acontecimentos que ainda estavam por vir, mostrou igrejas, julgamentos, batalhas espirituais, e finalmente, uma porta se abriu nos céus. João foi levado em espírito diante do trono de Deus. Ali ele contemplou uma cena impossível de descrever com palavras humanas. Relâmpagos, trovões, luz, glória, milhares de anjos. E no centro de tudo, o trono do Senhor. Diante do trono havia um livro misterioso, um pergaminho selado com 7 selos. Nele estavam registrados os acontecimentos que conduziriam a história humana ao seu desfecho. Mas havia um problema. Ninguém parecia digno de abrir o livro. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. João começou a chorar. Se o livro permanecesse fechado, os mistérios de Deus continuariam ocultos. Mas então um dos anciãos falou: "Não chore. O leão da tribo de Judá venceu." Quando João olhou novamente, viu o Cordeiro, Jesus Cristo. Somente ele era digno. Somente ele podia abrir os selos. Somente ele tinha autoridade sobre o destino do mundo. Então o primeiro selo foi aberto, e imediatamente surgiu a primeira visão, uma visão que atravessaria os séculos, o primeiro dos 4 cavaleiros. Então o primeiro selo foi aberto, e imediatamente surgiu a primeira visão, uma visão que atravessaria os séculos, o primeiro dos 4 cavaleiros. Um cavalo branco apareceu. Seu cavaleiro carregava um arco, e recebeu uma coroa. Ele saiu vencendo e para vencer. Mas quem era esse cavaleiro? Ao longo dos séculos, muitos estudiosos apresentaram diferentes interpretações. Alguns acreditam que representa conquistas e impérios. Outros acreditam que simboliza engano espiritual. E há aqueles que enxergam nele o surgimento de líderes capazes de conquistar multidões através da persuasão. Enquanto João observava, o segundo selo foi aberto, e outro cavalo surgiu. Desta vez vermelho como sangue. Seu cavaleiro recebeu poder para retirar a paz da terra. Povos se levantariam contra povos, nações contra nações, guerras, conflitos, violência, destruição. Era o segundo cavaleiro, a guerra. João observava cenas impressionantes, exércitos avançando, espadas sendo erguidas, cidades em chamas, homens lutando contra homens. Uma humanidade dividida pela violência. Então o terceiro selo foi aberto. Um cavalo preto apareceu. Seu cavaleiro carregava uma balança nas mãos. Uma voz anunciou preços extremamente altos para alimentos básicos. O que antes era abundante agora se tornava escasso. Muitos interpretam esse cavaleiro como símbolo da fome, da crise econômica, da escassez, da desigualdade. João viu multidões procurando alimento, famílias sofrendo, povos inteiros enfrentando dificuldades. Mas a visão ainda não havia terminado. Quando o quarto selo foi aberto, o cenário tornou-se ainda mais sombrio.
um cavalo amarelo esverdeado surgiu diante dos olhos do apóstolo. Seu cavaleiro tinha um nome: Morte. E o inferno seguia. Esse cavaleiro recebeu autoridade para trazer destruição através da guerra, da fome, das doenças e de tragédias que afetariam multidões. João contemplou uma terra mergulhada em sofrimento, mas a visão não terminava ali. Os 4 cavaleiros não eram o fim da mensagem. Eles eram apenas o começo. Muitas pessoas acreditam que o segredo dos cavaleiros não está apenas em prever acontecimentos futuros, mas em revelar padrões que acompanham a humanidade desde os tempos antigos. Conquista, guerra, fome, morte. Ao longo da história, impérios surgiram, guerras devastaram nações, crises afetaram milhões, e a morte continuou acompanhando cada geração. Talvez por isso essa visão continue tão poderosa, porque ela fala não apenas do futuro, mas também da condição humana. Enquanto os selos continuavam sendo abertos, João testemunhava sinais ainda maiores: terremotos, estrelas caindo, o céu sendo abalado, e acontecimentos que apontavam para o julgamento final. Mas em meio a todas essas visões, uma verdade permanecia: o Cordeiro continuava no controle. Os cavaleiros surgiam apenas porque os selos eram abertos por Cristo. Nada acontecia sem sua autoridade. Nada escapava ao plano divino. Essa talvez seja a mensagem mais importante de toda a visão. Mesmo em tempos difíceis, mesmo diante de guerras, crises, medos e incertezas, Deus continua governando a história. Os 4 cavaleiros do Apocalipse permanecem como um dos maiores mistérios da Bíblia, mas também como um lembrete. A história humana não caminha sem direção. Existe um propósito, existe um plano, e existe esperança, porque o Apocalipse não termina com destruição, termina com vitória, termina com a volta de Jesus, termina com novos céus, nova terra, e um reino eterno onde não haverá mais sofrimento. Os 4 cavaleiros anunciam tempos difíceis, mas a última palavra não pertence ao medo. A última palavra pertence a Deus.